Em uma das demonstrações mais marcantes de possível ilegalidade já vistas envolvendo Donald Trump, ele utilizou o Truth Social para publicar o que muitos acreditam ter sido uma mensagem originalmente destinada apenas ao seu procurador-geral, mas que acabou sendo compartilhada publicamente. Na postagem, Trump escreveu: Pam, eu revisei mais de 30 declarações e publicações que basicamente repetem a mesma velha história da última vez. Só conversa, nenhuma ação, nada está sendo feito. E quanto a Comey, Adam, Schiff, Letícia? Todos eles são claramente culpados, mas nada acontece. Quase colocamos um procurador federal apoiado pelos democratas na Virgínia, com um histórico republicano terrível, um verdadeiro rinoceronte consciente que jamais fará seu trabalho. É por isso que 2 dos piores senadores democratas o pressionaram tanto. Ele chegou a mentir para a imprensa dizendo que havia renunciado e que não tínhamos argumentos. Não, eu o demiti e existe um ótimo argumento, algo que muitos advogados e especialistas jurídicos confirmam. Lindsay é uma advogada muito competente e tem grande consideração por você. Não podemos adiar mais. Isso está prejudicando nossa reputação e credibilidade. Eles me acusaram 2 vezes e me indiciaram 5 vezes sem qualquer motivo. A justiça precisa ser feita agora, presidente DJT. Ei, você quer entender os bastidores mais polêmicos do poder e como decisões questionáveis podem virar escândalo? Inscreva-se aqui no canal e acompanhe cada detalhe dessa história surpreendente. O contexto é que, em um período em que Trump e seu governo já haviam sido associados a diversos episódios de conduta considerada anárquica, essa mensagem reforça preocupações sobre novos atos de desordem institucional. Trata-se, segundo analistas, de um caso que pode ser interpretado como crime passível de impeachment. Afinal, o então presidente dos Estados Unidos escreveu publicamente ao seu procurador-geral, defendendo que seus adversários políticos deveriam ser processados, declarando que havia demitido promotores que se recusaram a usar seus cargos para atender seus interesses, e sugerindo que o iminente processo contra a Procuradora-Geral de Nova York seria uma retaliação às acusações feitas contra ele. Acusações que, vale destacar, foram apresentadas por júris unânimes. Se algum dia houve uma conduta que justificasse um processo de impeachment, este episódio se enquadraria perfeitamente, de acordo com especialistas. É importante lembrar que os republicanos passaram anos criticando Bill Clinton apenas por ele ter se encontrado com a então procuradora-geral Loretta Lynch numa pista de aeroporto por poucos minutos, quando Clinton nem era mais presidente. Na época, a separação entre o presidente e a procuradoria-geral era tratada quase como algo sagrado, a ponto de qualquer mínimo sinal de conluio ser visto como motivo para um escândalo político de grandes proporções. E ainda assim, chegamos a um ponto em que Donald Trump pode, de forma oberta, orientar publicamente seu procurador-geral a conduzir processos de caráter vingativo. Basicamente, ele admite isso, e o resultado é diretamente respaldado pelo Partido Republicano. Essa situação faz o caso Watergate parecer um episódio de aprendizado infantil. Aliás, não é necessário acreditar apenas nesta análise. Basta lembrar de Pam Bondi, anos atrás, quando ela prestou depoimento durante sua própria audiência de confirmação para assumir o cargo de procuradora-geral. Na ocasião, Bondi afirmou: não seria apropriado que um promotor começasse por um nome para então procurar um crime. O papel do promotor é iniciar com um crime e, a partir disso, identificar um nome. Ao ouvir isso, um senador confirmou: correto. Pam respondeu: acredito que esse é exatamente o problema com a instrumentalização que temos visto nos últimos 4 anos e com o que está acontecendo em relação a Donald Trump. Eles focaram em Donald Trump, o perseguiram. Desde 2016, miraram em sua campanha e abriram inúmeras investigações contra ele. Isso não acontecerá se eu for procuradora-geral. Não politizarei o cargo. Não atacarei pessoas apenas por sua filiação partidária. A justiça será aplicada de maneira imparcial em todo o país. Senadora, precisamos reconstruir este país. Precisamos avançar, ou perderemos nossa nação. Pam Bondi deixa claro que considera um erro iniciar uma investigação com o alvo já definido, e, em seguida, usar o Departamento de Justiça para buscar um crime que o incrimine.
No entanto, esse é justamente o tipo de prática que, segundo críticos, caracteriza o governo federal para o qual ela trabalha e o Departamento de Justiça que ela própria supervisiona. A única situação mais grave do que a procuradora-geral que age sem considerar a legalidade e não percebe que está cometendo um erro é uma procuradora-geral que sabe exatamente o que está fazendo e ainda assim escolhe agir dessa maneira. O próprio Donald Trump teve a oportunidade de recuar em suas declarações, mas sem qualquer sinal de moderação em seu uso do poder, acabou reforçando sua posição. Em um trecho de entrevista, ele afirmou: "Não, eu só quero que as pessoas ajam. Elas precisam agir e precisamos agir rápido. Sabe, eles foram implacáveis e cruéis. Sofri impeachment 2 vezes. Fui indiciado 5 vezes. Tudo isso se mostrou um acordo falso. Precisamos agir rápido, de uma forma ou de outra. De uma maneira ou de outra. Eles são culpados ou não são culpados. Temos que agir rápido. Se não forem culpados, tudo bem. Mas se forem, ou se tiverem que ser indiciados, devem ser julgados e isso precisa acontecer agora." Trump destacou que se os acusados não fossem culpados, tudo bem. O único detalhe é que até o momento não há provas que sustentem a alegação de que Leticia James seja culpada, tampouco evidências da suposta fraude hipotecária que ele tenta atribuir a ela. Essa situação ficou evidente quando o procurador dos Estados Unidos no Distrito Leste da Virgínia, indicado pelo próprio Donald Trump, deixou claro seu posicionamento. Diante disso, Trump o demitiu e nomeou um novo procurador para a mesma jurisdição, com o objetivo de garantir que suas ordens fossem seguidas. Portanto, não é exatamente correto dizer que está tudo bem caso Leticia James não seja culpada, já que o ex-presidente demonstra disposição para substituir promotores quantas vezes forem necessárias até encontrar alguém que aceite levar adiante uma acusação de caráter vingativo para satisfazer sua própria agenda. Na manhã de hoje, Trump foi questionado se já havia ameaçado a liderança do Departamento de Justiça para forçar um processo contra Leticia James. Ele respondeu: "Estou preocupado com Bondi e se ela poderia ser indiciada? Não. Ele está fazendo um ótimo trabalho. Pam Bondi está fazendo um ótimo trabalho. Acho que Pam Bondi será lembrada como uma das melhores procuradoras-gerais de todos os tempos." Em seguida, perguntaram se ele já teria pressionado a liderança do Partido Republicano em relação ao caso. Trump disse: "Não, eu não faço isso. Eu não faço isso. Ainda que você acompanhe os fatos. Você lê os fatos e, para mim, ela parece terrível, parece muito culpada. Mas isso ficará a critério do Departamento de Justiça. Não. Eu não faço isso. Jamais diria ao Departamento de Justiça ou ao Procurador-Geral o que fazer ou quem processar. Estou apenas dizendo que Leticia James é 100% culpada e demitindo qualquer promotor que não aceite essa conclusão e siga adiante. Mas não estou dizendo a ninguém o que fazer com uma Leticia James definitivamente culpada." A ironia, segundo analistas, é que ao agir de maneira tão explícita e juridicamente questionável ao exigir que seus promotores processem adversários políticos, Trump pode, na prática, enfraquecer qualquer eventual ação que esses mesmos promotores venham a apresentar. O especialista Glenn Kersner explicou que, caso Trump consiga encontrar um promotor disposto a atender seus pedidos, alguém visto como submisso ou bajulador, para tentar acusar Tish James, mesmo sem indícios de crime, essa poderia se tornar a mais sólida defesa de acusação vingativa já utilizada por um réu criminal. Isso porque a legislação garante o direito constitucional ou devido processo legal, que impede que uma pessoa seja processada por motivos de animosidade pessoal de um promotor. Embora existam outros critérios jurídicos a serem analisados em casos de acusações vingativas, a essência da defesa é justamente essa. E dificilmente haveria exemplo mais emblemático do que Donald Trump, que, na prática, vem assumindo o papel de principal decisor dentro do Departamento de Justiça quando se trata de acusações, agindo como se fosse o promotor-chefe de todos os casos. Além disso, Pam Bondi tem demonstrado disposição para atender a qualquer orientação vinda de Trump. Assim, se Leticia James fosse formalmente acusada e apresentasse uma moção pedindo o arquivamento com base em perseguição política, é provável que um juiz federal não apenas aceitasse a argumentação, mas também determinasse que o caso fosse encerrado com prejuízo, o que significa que não poderia ser reaberto posteriormente. E o ponto adicional nessa história, Brian, é que Donald Trump vem ameaçando processar inúmeras pessoas há anos. Já faz cerca de 10 anos que ele fala disso. Desde os tempos em que atacava Hillary Clinton com aquele bordão repetido de "prendam-na, prendam-na, prendam-na" e outros alvos de sua lista de inimigos.
Chega a dar a impressão de que ele espera que em algum momento um desses adversários seja de fato indiciado sem provas, apenas com uma acusação frágil e de caráter vingativo, para que juízes federais possam então demonstrar ao mundo que Trump é, na prática, um tigre de papel, alguém que ameaça processar, mas não consegue levar suas ações adiante. Na minha avaliação, isso reduziria o peso político de Trump e enfraqueceria a gravidade das ameaças que ele costuma fazer contra seus opositores. Se os tribunais federais começarem a rejeitar essas tentativas e declararem que não há fundamento jurídico, a mensagem será clara. E, naturalmente, para quem acompanha nossas análises jurídicas ou deseja apoiar o jornalismo independente, o convite é para se inscrever no canal, algo totalmente gratuito e que continuará assim. Entendo que Trump se apoie na ideia de que cometer infrações de forma aberta, quase à luz do dia, de alguma maneira as tornaria menos ilegais, mas a realidade é outra. Continuam sendo crimes. Para quem é de direita, vale imaginar como reagiria se Joe Biden ou Barack Obama ordenassem a seus procuradores gerais que perseguissem um procurador estadual apenas por antipatia pessoal. O Departamento de Justiça existe para aplicar a lei, não para servir de ferramenta de vingança política. A própria Pam Bondi chegou a admitir isso mesmo enquanto distorcia informações durante sua confirmação. Em um cenário ideal, Donald Trump poderia ser alvo de um processo de impeachment em poucas horas depois de fazer declarações desse tipo. No entanto, em vez disso, o Partido Republicano tende a defendê-lo, já que muitos de seus membros parecem estar dispostos a colocar em risco a democracia em troca de um projeto autoritário, mesmo diante de algo que está claramente previsto na Constituição. Antes de encerrar, vale destacar que atualmente vivemos um ambiente político em que o governo pode recorrer a grandes plataformas de redes sociais para tentar limitar ou silenciar vozes críticas. Isso significa que a permanência de conteúdos como este depende, em certa medida, das decisões de alguns bilionários da área de tecnologia que já demonstraram disposição para atender aos interesses da administração em exercício. Por isso, se inscreva no canal. É grátis. O caso exposto revela o delicado equilíbrio entre poder político e legalidade nos Estados Unidos. Quando figuras públicas, especialmente líderes do executivo, começam a pressionar procuradores e direcionar investigações por interesses próprios, a linha entre justiça e vingança se torna tênue. A reflexão maior está na importância de instituições sólidas e independentes. O Departamento de Justiça não existe para servir indivíduos, mas sim para garantir que todos estejam sujeitos às mesmas regras, sem privilégios nem perseguições. A história nos mostra que quando esse equilíbrio é rompido, o sistema democrático se enfraquece e cidadãos perdem confiança na imparcialidade da lei. O que vemos aqui é um alerta de que a proteção das instituições e do devido processo legal é vital, não apenas no ZEA, mas em qualquer país que valorize a justiça. A principal lição é que o poder absoluto sem limites institucionais é perigoso. Mesmo líderes eleitos devem respeitar o devido processo legal e não usar o sistema judicial para objetivos pessoais ou vingativos. Quando promotores ou procuradores são pressionados a agir com base em lealdade política e não em provas, a justiça se torna manipulável e a confiança pública é minada. A vigilância da sociedade, o papel da mídia independente e a atuação de instituições autônomas são essenciais para evitar abusos. Este episódio reforça que, para preservar a democracia, cidadãos e servidores públicos devem assegurar que a lei seja aplicada de maneira justa, imparcial e transparente, independentemente da popularidade ou influência de quem está no poder. Agora me diz, se Trump realmente conseguisse substituir todos os promotores que não seguem sua agenda, como isso afetaria a credibilidade do Departamento de Justiça? Você acredita que a defesa baseada no direito constitucional ao devido processo legal conseguiria barrar acusações vingativas como as que Trump tenta impor? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Ah, assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve! Curta o vídeo se você quer entender melhor os bastidores do poder e se inscreva no canal para não perder nenhuma análise.